pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast, videocast, que o quê? Veio debater os tapas da vida, gente, porque adulto é só perrengue, tapas e mais tapas. Eu sou o Titi Menezes, o apresentador, co-roteirista. Nossa, eu tô fazendo tanta coisa nesse podcast, eu não sei nem mais o que sou, além de apresentador. E eu trago aqui convidados incríveis para debater os tapas da vida. E hoje temos um convidado... Ai, que orgulho desse convidado. Porque é um amigo que já veio aqui, então veio aí de novo. Um cara muito especial com um tema super legal. Então bora lá para as apresentações. Bom, esse meu convidado and amigo... A gente pode falar French também. Aí deixa nos comentários quem fala... Quem speak English você pode botar aí, mas eu gosto do bom e velho português, que agora é o brasileiro. A gente fala brasileiro nessa parada aqui. Isso aí. Bota polêmica. Fogo no parquinho, Portugal. República, aí, deixa nos comentários. Bom, e esse lindeza, gente. Primeiro que ele é de área comercial, então, por si só, aí já é um grande tapa, perrengue assim, da vida. E ele, essa pessoa, esse gênio. Porque ele tem o creme da la creme para comunicação também. Ele acabou de se especializar em um curso chamado, bora lá, dele, Análise Corporal. O que é muito legal, porque... é um assunto que eu gosto. Ele gosta de dialogar, debater com pessoas, estudar sobre pensamentos, questões me fugiu a palavra. Neurocientíficas. Eu ia falar exatamente isso, neurocientífico. Ele curte essas paradas de neurocientíficas, de diálogos, profundidade, relacionamentos, conversar, se entender, o autoconhecimento. Então ele acabou de se formar no curso de análise corporal e criou a página Analista Divergente para debater esses tapas gostosos da vida, porque venhamos e convenhamos, a vida é só tapa. Então temos aqui Gabriel Lima pra gente falar o quê? Sobre o tapa do corpo fala, porque literalmente, galera, esse corpo aqui, essa carcaça, ele grita pra gente sinais, às vezes invisíveis e às vezes muito escancarados. Então temos aqui Gabriel Lima pra falar desse tapa gostoso do corpo. O corpo fala. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Cara, eu tô muito feliz que você voltou. Veio aí de novo. Bom, eu que tô feliz de estar de volta aqui, então... obrigado mais uma vez pelo convite. E agora com sua página, né? Vamos divulgar sua página. Sim, ali, no finalzão a gente vai deixar... Não, já coloca... Já deixa aí. Já, então assim, se você quiser entender um pouco mais sobre como se posicionar nas relações sem perder o seu coração, siga o meu perfil no Instagram, analista.divergente. Que delícia esse lindezo. Cara, e sobre análise corporal, o que é de fato isso? É de fato o corpo fala e a gente tá aqui pegando sinais ou a gente tá ignorando o universo? Então, na realidade, a análise corporal, ela é de uma metodologia do corpo explica. E tem a diferença entre corpo explica e corpo fala, né? O corpo fala, analisa o gestual. Por exemplo, a gente tá aqui agora de mão uma em cima da outra, aí ou fica de braço cruzado, ou a análise das microexpressões. Isso... Ele tá mais avaliando, é ótimo. Eu não me especializei nessa área, apesar de ter muito interesse, mas só para delimitar a diferença entre ambas as abordagens. O corpo fala da linguagem corporal, momento, o gestual, o que a pessoa pode estar pensando através daquele gesto. O corpo explica, a análise corporal, ela conta a história do seu corpo, do seu mundo emocional através do formato do seu corpo. Né? Curioso isso. Isso aí. Então a gente analisa pontos específicos do corpo e aí a gente monta o que a gente chama de mapa de caracteres. Ou seja, nós temos 5 traços de caráter que foram formados no nosso período de formação até do 0 aos 5 ou 6 anos no máximo. E esses traços de caráter trazem dores emocionais, existenciais, mas também trazem os seus recursos ou suas habilidades. E aí a gente explica, através do formato do corpo da pessoa, o porquê que ela está passando, às vezes, por um problema circunstancial que ela não consegue entender, às vezes, num setting terapêutico, por exemplo. Tá, então,
eu leigo aqui, pegando a vossa mensagem, dá pra dizer que meu corpo tá falando pelas expressões físicas que eu tenho, seja mandíbula, bochechas... Pelo seu formato corporal, pelo formato corporal, minha estrutura corporal, isso. Então eu tô passando uma mensagem aqui. Tá passando uma mensagem, passa direto, né? E aí, assim, o que a gente analisa? Não sei se é interessante falar um pouco da base científica do Corpo Explica, mas basicamente é o seguinte. Para as pessoas que não sabem muito bem, né, a diferença, o Corpo Explica ele tem uma base científica validada, inclusive. Né? Então, vem da psicanálise do William Reich. William Reich foi um discípulo do Freud que entendia que as emoções, elas deixam em nós marcas musculares. Né? Os nossos músculos, eles nos protegem de dores emocionais. Mais para frente, o Alexander Lowen, que foi um discípulo desse cara, ele elaborou também um estudo chamado de bioenergética, que basicamente é da onde vem o nome dos 5 traços de caráter, né? Que são esquizoide, aí a gente tem que manter os nomes originais, tá? Os nomes feios mesmo. Mas não tem nada a ver com patologia, com doença mental. Okay. Então, esquizoide, oral, psicopata e não agora fazendo... Temos o psicotapa, que o YouTube corrige, é psicotapa. Isso. E o psicopata, que é patologia. Isso, aí você tem o psicopata. Que é o very crazy. Então, o psicopata como traço de caráter não é uma patologia, é um traço de caráter mesmo. Não é aquele a essência do ser humano. Né? Então, aí você tem o traço masoquista e o traço rígido, apenas para nomear todos os 5 traços. Todos nós temos os 5 traços, tá? Então, através da combinação desses estudos, o Corpo Explica trouxe atualizações e conseguiu mapear esses traços no corpo da pessoa. Então, a gente elabora um gráfico e aí você consegue entender qual percentual de cada traço você tem. E isso explica a mente que você tem, a sua forma de pensar, a sua forma de entender a vida. Um dos lemas que a gente carrega lá é: você é quem você precisa ser. Um dia você foi exposto a um ambiente que te trouxe dores emocionais, mas também os recursos emocionais que você tem, e o seu corpo assumiu um formato para sobreviver àquele ambiente. E com base nisso você conduz a tua vida, né? Mas... Posso concluir? Olha, você levantou tapinha gostoso, você levantou a bola bem alta. Giba. Tem um ditado muito feio que eu não vou falar aqui, que é sobre essas questões de situações. Então eu entendi que temos um traço de personalidade e que fatalmente eu vou agir mediante aquela situação. É correto afirmar isso? Que isso evolui no decorrer dos anos da vida? É que se eu usar o ditado fica feio. Repete a pergunta então. Quer elaborar mais? Não, eu acho que vou usar o ditado. Vai lá. A ocasião faz o ladrão? Cara, acho que nesse contexto, eu diria que a ocasião que aquela criança viveu no período de formação trouxe a ela o jeito de pensar que ela tem hoje. Boa, tapa. Tá? Não foi uma esquiva, não foi necessariamente a ocasião faz o ladrão, mas aquele ambiente que moldou o corpo daquela criança, aquela mente, explica o porquê que ela enfrenta os desafios que ela enfrenta hoje. Então, para falar um pouco das dores, né? Já que a gente está falando de tapa da vida, então vamos falar um pouco das dores. no canal. O esquizoide tem a dor da rejeição. O oral sentiu a dor do abandono. O psicopata sentiu a dor da manipulação. O masoquista, que não é o sadomasoquista, é o traço masoquista. Pesquisa aí o que é sadomasoquista. O masoquista sentiu a dor da humilhação e o rígido a dor da exclusão ou da traição. Então, tudo isso, a gente vive querendo evitar essas dores. Só que, para você evitar essas dores, para você viver o mais longe delas, você precisa acessar os recursos que existem dentro de você. Então, o esquizoide tem o recurso da inteligência, do mundo mental. Não é necessariamente uma pessoa que é dada muito a contato. A gente fala que o esquizoide gosta muito de caverna, tanto o esquizoide quanto o masoquista, mas claro que por diferentes razões. O esquizoide é do mundo da criação, né? Então, é um excelente recurso. Pessoa que vive, assim, trabalha numa área da criação,
de ter que pensar, né? De ter ideias mirabolantes, o esquizoide tem grandes ideias. Pessoa oral são pessoas muito acolhedoras, são pessoas que se conectam, têm facilidade de se conectar com outras pessoas, apesar de terem também a dor do abandono, né? O psicopata não é ruim como muitas pessoas pensam. O traço de caráter psicopata, o traço de caráter psicopata no recurso é o tipo de pessoa que lidera muito bem. Estando numa boa posição numa empresa... Curioso isso. Lidera com estratégia, inclusive. Então, veja, assim, existe o veneno, mas existe o antídoto, por assim dizer. A dose. Pois é. E aí, o masoquista são pessoas muito leais e tem como recurso o planejamento. Justamente para quê? Para não dar merda, por assim dizer, né? O que aconteceu com o masoquista? No período do desfraude, a criança ainda tinha aquela questão de segurar as necessidades. E, eventualmente, aquilo ali causou um constrangimento para ela. Então, para que ela não viva novamente essa dor da humilhação de ser exposta e se sentir humilhada, o masoquista planeja muito bem as coisas, né? Então, ele planeja os passos dele para que as coisas sejam executadas de uma maneira perfeita. E assim ele evita essa dor. E o rígido, quando um dia se sentiu trocado no período em que a criança tem a percepção da sexualidade, mas não como os adultos percebem, ou seja, ele percebe que a mãe tem o pai tem a mãe, e geralmente a criança se apega ao genitor do sexo oposto, ou seja, a menina é a princesinha do papai e o menino o príncipe da mamãe. Mas no fim do dia... Beijo, mamãe! Mas no fim do dia... aquela criança se sentiu excluída ou trocada daquele triângulo. Por quê? Porque o pai voltou para a mãe e a mãe voltou para o pai e a criança foi dormir. Então, o corpo daquela criança assumiu um formato harmônico, belo, né? Simétrico, mas uma mente muito competitiva para que ela sempre ganhe e nunca tenha o risco de ser trocada. Então, um rígido no recurso é uma pessoa competitiva, mas claro que para o bem, né? Não é aquela competitividade predatória, mas é um traço que molda a pessoa para vencer na vida. Mas justamente, veja, todos esses recursos têm o intuito de te manter longe da dor. Você nunca vai deixar de sentir as dores existenciais, porque elas estão memorizadas no seu corpo. Mas uma vez que você aprende a entrar no recurso, você se mantém longe das dores. E é isso que a gente traz com a análise corporal. Esse nível de clareza, de entendimento sobre o seu próprio funcionamento através do formato do seu corpo, para que você acesse os seus recursos por muito mais tempo. Acho que é... Chega a ser poético, Chega a ser poética, né? Nossa, mas muito. Aí... É que dá uma bugada aqui, né? Pensando em... Posso dizer traço, né? Eu digo perfis. É muito interessante você colocar essa questão de perfis. Inclusive, pessoal, comente aqui qual o perfil que você se identifica, caso você já tenha feito os testes aí que apareceu aí pra você. E fatalmente consigo me enxergar em diferentes perfis em diferentes momentos da vida. Então, é normal essa flutuação dentro dos perfis? Sim, e vou te falar que você levantou um excelente ponto. Por quê? Como nós temos os 5 traços, vamos imaginar o seguinte, o filme Divertidamente ilustra muito bem isso. É claro que o Divertidamente não fala de traço de caráter, mas, olha só, de maneira, assim, de coincidência, eu diria, o próprio formato dos bonequinhos ali do Divertidamente tem o formato dos traços. Então, imagina o seguinte, os seus traços de caráter, eles estão como na mesa de controle ali, como acontecia com a Riley no filme. Então, em algum momento, é claro que os seus principais picos, vamos imaginar aqui, né, o traço psicopata, o traço esquizoide, o traço rígido, vamos dizer que seriam teus principais picos olhando de longe, assim, né? Eu fiquei curioso, por que do esquizoide? São os olhos? Os olhos, o formato dos olhos, sim, tem. Né? Comente aqui se você acha que tem uns olhos grandes. Então, mas isso explica a sua criatividade. A sua criatividade, as suas ideias. A forma que você elabora os seus roteiros. Então, isso é do traço esquizoide. É que eu acho meio caótico, às vezes, como eu elaboro. Porque eu plugo na sala com uns 15 Thiagos, ou às vezes 34, depende do dia. E eu converso com, como eu já falei, a gente já falou, inclusive, sobre isso. Sim. Converso com todo mundo. Alguns calam a boca, outros não. Silêncio!
Não. Aí a gente troca uma ideia e sai os roteiros, assim. Eu consigo cuspir roteiro. Pluf. Mas é uma linha de produção, cara. Sim, mas veja que é atividade mental intensa. Mas, nossa, demanda energia demais, cara. Sim. Dou uns berros com uma galera geral assim. Então, vamos dizer o seguinte, que em boa parte do tempo o seu traço esquizoide está agindo. Mas também existem os outros momentos, por exemplo, quando a gente está no meio de uma mesa de negociação, de um processo de negociação de alguma coisa. Então, o traço psicopata é muito importante. Por quê? Porque dele saem os argumentos, dele saem as trocas. A frieza. A frieza, não no mau sentido, mas no sentido racional da coisa, né? Porque, pensa o seguinte, quando a gente fala de trabalhar no mundo corporativo, comercial, as empresas, a empresa, o CNPJ em si, ela não tem um coração. Ela está ali para servir o maior número de pessoas, coisa que você não faria como indivíduo apenas. Cash. Dinheiro. Yes. Então, assim, um psicopata no recurso tem condições de trazer muitos dividendos para os acionistas, muito lucro para a empresa. Por quê? Porque é o traço que negocia bem. Ele enxerga a troca como algo positivo, enxerga a troca na vida, né? Então, em outros momentos pode ser que o seu masoquista esteja agindo, o seu traço oral, quando você está mais emotivo, mais acolhedor, querendo uma comida gostosa, um banho quente, ou uma música que às vezes te faz refletir, pensar, sentir com intensidade. Todos esses traços, em algum momento do seu dia, vão estar operando dentro de você. Não existe um traço 100% puro, único, porque a gente tem a combinação dos 5 e claro que na diferente proporção aí, né? Já comente aqui, qual a sua música favorita que faz o seu coração pulsar, os seus pés bater? Que ativa o seu traço oral. Exato, porque eu adoro músicas, é uma paixão que eu tenho minha e de formação familiar mesmo. Cara, eu adoro música. Música, assim, me conecta de um jeito, assim, me leva a lugares muito incríveis. Às vezes eu pego música pra ficar na fossa mesmo. Eu gosto dessa parada também, mas a música... Mas é oral. Cara, mas é muito gostoso o jeito que a música toca na gente. Uma música me toca muito mais do que um bom filme. Sério? A música me leva, assim, em lugares... Tanto que quando eu estou em casa, eu costumo escutar música com fone de ouvido. E eu boto lá, fecho os olhos assim e eu viajo, cara. Eu deito no sofá lá com um solzinho, que eu gosto muito do sol, a galera sabe disso. Eu deito assim perto do sol e tipo... E vou, cara, e vou. Vou assim longe com as músicas. Aí, ela sabe disso. É, muito bom, cara. Depois tem que fazer análise aí pra pontuar direitinho. Quem sabe você faz ou você me indica aí alguém bem legal pra fazer. Então eu conheço um cara bom, hein? Quem sabe se a publi vir, o contato deixa aí. Então. Fica aí a dica. Cara, e essa questão de... A gente antecipa emoções com o corpo, seja a postura, as tensões, os olhares, o jeito que a gente se posiciona talvez numa mesa. Olha, eu acho que tudo influencia, mas acho que... Não sei se da forma como você está perguntando, aí você me fala. Se você fala se isso influencia na sua linguagem corporal. É isso que você quer dizer? Isso. Que eu sei que a gente... Volta ali pra não falar abobrinha, gente. 93% da comunicação é não verbal. Segundo estudos de Mehrabian. Comente aqui se você conhece essa pessoa. Mehrabian. Tá. É que tem vários autores, né? Cara, 93% é muita coisa de comunicação não verbal. Então o corpo grita, né? Eu acho assim... Acho que tudo converge, tá, Thiago? Mas falando do formato do corpo e pensando nos traços de caráter que também ativam emoções, né? Ou seja, por exemplo, o oral tem o traço do choro. Assim, o traço oral ele chora bastante, às vezes por razões que não são necessariamente óbvias. Ele apenas sente a vontade de chorar e isso funciona como um recarregador emocional para ele, inclusive. Então, é claro que quando você está chorando, você tem uma linguagem corporal. Quando você está negociando, você tem outra linguagem. Já para a gente pensar numa convergência, então, entre as duas coisas, então vamos colocar dessa maneira. Boa. Um rígido, quando está
apresentando algo, então ele está geralmente de postura ereta, está olhando com confiança para a plateia, né? Porque o rígido gosta muito de palco. E o psicopata também. Claro que por diferentes razões... Meu Deus, socorro. O rígido porque gosta de brilhar no palco, gosta de apresentar e de mostrar o quão perfeito ele é, o quanto ele domina daquele assunto, justamente para não ter o risco de ser excluído, de perder aquela chance. O psicopata, mais para seduzir e persuadir o público. Então as linguagens corporais são diferentes nessas mesmas ocasiões, né? Não sei se eu Não, cara, respondi. Não, você está respondendo. E, mais uma vez, você coloca cenários aqui, exemplos bons, porque a gente consegue entender que a gente navega nisso o tempo todo. Com certeza. Cara, mas é o tempo todo, assim, Sim. de expressões, de jeitos, de linguagem, Sim. de olhares, de trejeitos, mãos que vão e vêm e por aí vai. Sim. Chega a ser assustador, comente aqui. Mas então assim, é o inconsciente agindo. No fim é o inconsciente agindo, porque já que a gente tá falando que 90%... 90 e quanto por cento? Segundo o Mehrabian, Tá. 93% da comunicação é não verbal. Então, 93%. Então, agora imagina você ter que fazer o esforço consciente para controlar isso tudo. Isso é tudo inconsciente agindo. Boa, né? Tapa, galera. Se inscreva no canal. Nossa, Gabriel, você com essa paradinha, hein? Vive me trazendo pro centro do autoconhecimento, porque entendo que nada mais é do que puramente a gente entender. Eu gosto disso que você traz pra mim, né? Quando a gente dialoga fora da telinha, fora das câmeras. Cara, é puramente a gente entender perfis, onde estamos, para onde vamos e por quê. E como utilizar isso de maneira saudável e consciente durante o dia. Nossa, que bonito o analista corporal. Então. Conte-me mais, por favor. Então, você falou um pouco sobre utilizar isso no dia a dia, mas existem contextos em que a análise corporal ajuda muito as pessoas e acho que é legal a gente falar sobre isso. Por exemplo, mundo corporativo, você entender pessoas, entender de padrão de pessoas. Quando uma pessoa passa pela análise corporal, não necessariamente ela vai fazer um mapa de caracteres mental ali onde vai ser o gráfico de uma pessoa, mas veja o seguinte, você entende o seu funcionamento e você começa também a perceber um pouco mais o funcionamento do outro. Quando você entende o funcionamento do outro, você sabe como se comunicar melhor com ele, o que fazer e o que não fazer. Isso dentro da empresa funciona bastante, mas dentro de um casamento, dentro de um namoro, dentro dos relacionamentos de amizade, isso explica muita coisa e salva relacionamentos também, né? Porque de repente aquela mulher que é mais afetiva, mais com traço oral num pico maior, vai entender de repente porque talvez o marido dela não seja tanto de contato físico. Se ele tiver um traço de caráter esquizoide, por exemplo, ou de psicopata, mas um pouco maior no pico deles, né? Que são traços mais frios que a gente chama. Não por não se importar com o outro, mas por ver as coisas de um âmbito mais racional e não emotivo. Explica porque algumas pessoas têm maior propensão à dependência emocional, ou seja, de justamente ter o medo de se sentir abandonadas ou de se sentir humilhadas ou de sentir que precisam carregar o problema de outras pessoas, o que também traz diversos problemas e falta de permissão na vida para que uma pessoa avance, sabe? Então, é assim, análise corporal, a ciência do corpo ela explica o seu padrão, mas você tem como quebrar os padrões que te prejudicam tendo esse nível de clareza. Aí você me traz dois grandes gatilhos. Primeiro quando você coloca dos relacionamentos, né? Qualquer que seja o tipo de relação. É aquela coisa, tipo, tá tudo bem? A pessoa tá com um bico desse tamanho, tá tudo bem. Tá tudo excelente, por que não deveria estar? E outro ponto o corpo que fala, ele ensina. Por que disso? Porque, vamos pensar no caso do bico, em relacionamento. Tá com um bico desse tamanho. Então, a pessoa que tá do outro lado, tipo, poxa, não tá tudo bem. Tá nítido que não tá tudo bem. E a pessoa tá afirmando que tá tudo bem. Uma grande fake news. Eu acho assim, naquele momento que existe um que tá emburrado, né? Talvez ele
queira usar naquele momento, assim, ele não quer falar sobre aquilo. Pode ser uma defesa. Tá tudo bem? Tá, mas veja que o tá muitas vezes vem de um tom de voz irônico. Tá. Tá nada. Tá nada. E aí é o seguinte, Basta jogar prato na sua cabeça. então, mas aí você entendendo esse padrão da outra pessoa, se ela não estiver a fim de falar, o que pode ocorrer e ocorre, o que você pode fazer é respeitar o momento dela. E respeitar o momento da outra pessoa também é uma forma de se relacionar com ela. Entender que ela precisa... Boa. Entender que ela precisa de um momento para si e que ela se recarrega ali e daqui a pouco ela tá pronta para te amar, para interagir com você de novo. Então, quando você coloca isso, eu penso em reversão. Por que reversão? Porque na fotografia, o pessoal tá ali daquele jeito. Então dá para reverter dá para reverter o cenário, mas dá para reverter aquele perfil temporário. Tipo assim, não é porque é assim que deveria ser assim. Ou eu tô muito louco e bugado aqui agora? Tá, deixa eu ver se eu entendi. O que você quer dizer é o seguinte. É a diferença entre ser assim e estar assim. Tá, entendi. É o seguinte, então vamos tentar deixar isso mais claro para as pessoas aqui. Boa, por favor, estapeie. Traço de caráter muda? Não. Traço de caráter não muda. Ah, mas, por exemplo, e se eu ganhar peso? Eu sou magrinho hoje, aí eu ganho peso e engordo, o meu corpo vai mudar o formato. Então, ele mudou o estado que ele tá ali, ou seja, ele passou de magro para gordo, mas veja que o formato original você ainda consegue identificar. Claro, depois de treinar bem o seu olho, você vai conseguir identificar. E olha só uma coisa. Essa questão do corpo explica... Então, assim, traço de caráter não muda. Pronto, vamos ser deterministas aqui. Check. Ele não muda. Ele está memorizado no seu corpo. O seu formato de corpo explica a mente que você tem. Ok. Tá? Acho que até por conta do tempo a gente não vai conseguir aprofundar tanto mais nessa questão de como é que forma cada um, mas importante que você saiba, traço de caráter não muda. O seu comportamento, face ao que você entendeu do que o seu corpo explica, pode mudar mediante a uma situação? Sim. Porque agora você tem o controle do seu padrão. Coisa que antes você não sabia e agora você sabe. Responde. Respondeu. É isso. Respondeu com louvor. É isso. Então, quando a gente fala em... É que eu tô aqui tentando trazer casos para nossa vida real, né? Porque, cara, entendi que tá acontecendo no dia a dia, constantemente. Não 24 horas, porque acho que tem a hora do soninho ali. Soninho gostoso, dos justos. Que a gente tenta dormir uma noite toda. Só que entendo que as variações, elas acontecem, sejam de respiração, expressão facial, postura. É realmente aquela... É o que você colocou. O traço da pessoa não muda, que vai mudar... Não posso dizer nem temperamento, né? É que você coloca aqui as expressões que elas... O traço tá ali, fixo. Só que você coloca pontos que você vai flexibilizar ou vai hora atuar mais em um e hora vai atuar mais em outro. Você vai oscilar, você vai caminhar bem entre eles, você vai transitar bem entre esses traços. Bom. Entendeu? Então, assim, por exemplo, falar um pouco de colocar o traço no recurso, que é o que a gente... Que é o que no fim nos interessa, manter-se longe da dor e viver na sua habilidade, no seu recurso. Então, existem comportamentos que farão com que você acesse mais tempo os recursos do seu traço, mediante as situações. Então, por exemplo, falando um pouco do psicopata, que é uma pessoa que, na dor, se sente manipulado porque ela se sente cobrada por uma dívida emocional de outra pessoa. Uma coisa que o traço psicopata odeia, são dívidas emocionais. Então, o que funciona para ele? Acordos claros. Dentro de um relacionamento, imagina que duas pessoas que têm um traço psicopata alto se relacionam. Você tem lá, o que funciona? Olha, para mim, isso funciona assim, 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 assado, para mim é preto no branco, para mim, para se relacionar comigo, é assim que tem que agir. E aí é o seguinte, uma vez que você tenha feito aquele acordo, maravilha, vamos respeitar isso aqui. Amanhã,
Não adianta você vir cobrar um psicopata, uma pessoa com traço psicopata alto, como forma de fazer com que ela te deva algum favor emocionalmente, ou chantageá-la emocionalmente. Isso não é bom. Você leva aquela pessoa para a dor. E um psicopata na dor, ele manipula, ele não lidera. Olha só. Ele manipula. Já existe a tendência natural do traço de manipular, porque ele entende a vida, o mundo ele age como uma troca, ou seja, eu faço algo para você e você faz algo para mim. É assim que ele entende o mundo. Por isso que a gente fala que a pessoa, você é quem você precisa ser. O ambiente onde aquela criança que um dia desenvolveu o pico da psicopatia, do traço psicopata, entendeu que o mundo funciona como troca. Por exemplo, a criança está lá falando pequenas palavras e geralmente o pai ou a mãe traz no meio das pessoas. Ai, filho, fala aquilo ali pro tio ver. Aí a criança não fala. Ai, fala pro tio, pra tia ver. Ai, ela não fala. Então o que o pai geralmente faz ou a mãe faz? Posso dar um tapa antes? Vai. Paz. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cara, por quê? cuidado, isso é muito real, mas cuidado. Cuidado, por quê? Você tá pé, Gabriel, você tá pé. Se a criança não falou porque você queria que ela falasse naquele momento, apesar dela estar falando poucas palavras, e você tira ela daquela rodinha, o que ela entende? Eu só tenho valor naquela roda se eu fizer algo em troca. Então, nossa. Não necessariamente aconteceu uma manipulação ali, mas a maturidade emocional que aquela criança tinha naquele momento fez com que ela visse o mundo desta forma. Então, o mundo funciona se eu trocar com as pessoas. Entende? Por exemplo, uma pessoa que tem o pico rígido alto. O que funciona para se relacionar com aquela pessoa? Num relacionamento rígido que sofreu com a dor da troca, ou seja, ele viu o pai sair com a mãe ou a mãe com o pai e ficou sozinho naquele triângulo, é importante que você que se relaciona com uma pessoa que tem o traço rígido, mulher rígida, homem rígido, fazê-lo sentir-se a única opção, a mais importante. Não é a segunda mais importante, é a única opção. Sabe? Exclusividade. Por quê? Porque assim você faz com que a pessoa não entre na dor, né? Agora, é claro que o traço rígido, que tem uma tendência ao ciúme, justamente pelo medo de ser traído, de ser excluído, tem que entender o quê? Olhar para si e também largar mão do controle. A pessoa, quando tem a clareza do traço que ela tem, se ela tem um traço rígido, por exemplo, que quer controlar as situações justamente pelo medo de ser excluído, o que ela faz? Ela deixa de sofrer com o controle. Ela flexibiliza mais e passa a confiar mais. Ela escolhe confiar mais. Para que assim ela também não fique sobrecarregada emocionalmente, querendo controlar tudo. Então, aí pegando o gancho de inteligência emocional. Sim. Que a gente, através da inteligência, a gente consegue nivelar as coisas e, quem sabe, botar a cabeça em ordem, respirar um pouquinho e bora lá. Controle. Esse tal de controle existe? Ou é puramente uma ilusão que a gente criou na nossa cabeça de Nárnia para falar que controla alguma coisa? No fim das contas, você não controla ninguém, né? Você controla a si mesmo. Exato, você não controla nada, ninguém, nem em nenhuma situação. É você, né? Você a respiração. Isso. Vambora, vamos fazer. Você controla você controla aquilo que depende de você. Acho que é a melhor definição. Ah, dá esse tapinha aí, vai. Você controla aquilo que depende de você. Você não controla ninguém. Epa, tapa! Você não pode controlar a reação do outro. Porque eu penso o seguinte, para uma pessoa que tá dentro de um relacionamento, vamos falar do âmbito do relacionamento então, tem medo de ser traído e você pensar que você vai ficar toda hora mandando WhatsApp, toda hora ligando, tentando vigiar onde a pessoa tá, ou todos os passos dela, você vai lá, coloca, sei lá, notificação no celular para ver onde a pessoa tá. Se a pessoa quiser, a outra pessoa do outro lado quiser te enganar, ela vai achar um jeito de te enganar e não há nada que você possa fazer com relação a isso, né? E no fim das contas é o seguinte, o rígido foi traído, usando o exemplo do rígido, porque ele não tem valor? Não. O problema não é a pessoa quem confia, o problema é de quem trai. Então, a pessoa que entende o funcionamento dela, passando por uma análise corporal,
ela também vai tirar esse peso se caso ela passe pela situação de ter sido trocada por outro alguém. Acho que isso é importante. Tá, bem. Pois Nossa, muito forte. A gente não tá filosófico. A gente tá filosófico aqui, ó. Filosófico hoje, hein? Cara, a gente tá na Via Láctea aqui, ó. Olha, hoje grandes insights aqui, viu? Nossa, muito. E além disso, né, a gente, expressões corporais, né? Eu digo, olhares, sentar para conversar, dialogar, ser firme em algumas falas, ou ter falas mais suaves. Isso ajuda também a ajustar tanto a nossa inteligência emocional, quanto a também lidar com esses tipos de personalidade que temos. Do qual navegar? Eu gosto muito do navegar. De transitar. Cara, o navegar é o transitar durante o dia, durante as horas. Eu entendi que dá perfeitamente para manter a sua personalidade, ou seu grande traço, mas você consegue transitar fatalmente por grandes situações no decorrer do dia. Sim, você consegue transitar entre os seus próprios traços e você consegue transitar entre os traços de outra pessoa. Então imagina o seguinte, para pessoas com traço oral, que são pessoas mais emotivas, então funciona você se comunicar com elas de uma maneira mais acolhedora. Isso faz com que aquela pessoa não reviva a dor do abandono. A dor do abandono, que ela se sentiu abandonada. Não necessariamente houve um abandono na prática, né? O traço oral ele se desenvolve no período da amamentação, que é quando justamente a criança experimenta o mundo através da boca. Então a criança não falava. Para comunicar as necessidades dela, ela chorava. E muitas vezes a mãe entende o quê? A criança quer mamar, mas não necessariamente. A minha irmã tá aprendendo isso agora na prática. Beijo, Carol! A criança não queria necessariamente mamar. Talvez ela tivesse com cólica, talvez ela tivesse com sono, e a mãe foi lá, entendendo que era fome, necessidade do peito, deu peito para a criança. Então assim, por que ela se sentiu abandonada? Porque a necessidade dela, que ela não pôde comunicar porque não falava, não foi suprida. Então ela sentiu a dor do abandono daquela necessidade, por conta daquela necessidade que não foi suprida, mas assim, não houve um abandono na prática, ela entendeu naquele momento que houve para ela. Então isso ficou memorizado nela. Então, para se comunicar com uma pessoa de traço oral predominante, vamos dizer, de pico mais alto de oralidade, tom acolhedor. Se a pessoa chora, não fala assim, deixa de chorar que isso é besteira. Não é besteira para o oral chorar. Dá esse tapa também na câmera, por favor. Não é besteira para a pessoa com traço oral mais alto chorar por uma razão que ela não entende. Muito pelo contrário, isso funciona como um regulador emocional para essa pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem um traço oral mais alto e você descobre isso através da análise, permita-se chorar em períodos do dia. Tá aí, um bom motivo para a pessoa entrar no recurso. Cara, dê dicas, por favor, para as pessoas fazerem os ajustes. É isso aí. Dia, durante a semana. Sabe, se você sente que tem ali querendo, em algum momento, chorar no dia, mesmo sem um motivo específico, isso acontece muito, coloca uma musiquinha mais triste, assiste um filme. Tá vendo? É a fossa, cara. Do jeito que eu não me entrego a ela. Então, mas veja o seguinte, entregar-se à fossa. Vou pegar agora o gancho. Hoje Agora vou fazer a hoje nós estamos no ping-pong monstro aqui. Um traço oral na dor, o traço oral que sente o mundo com intensidade. Na dor, para preencher o vazio emocional que ficou dentro de si, quando não no recurso, pode preencher isso com vícios que prejudicam essa pessoa. Então, às vezes se entrega às drogas. Forte. Pois é. Às vezes se entrega às drogas, às vezes pode se entregar ao vício do jogo, pode se entregar ao vício do jogo por quê? Porque o jogo envolve pessoas. Estar rodeado de pessoas, algo que o oral ama de paixão. Né? Justamente por quê? Porque quanto mais pessoas, menos chance de ser abandonado e mais acolhido eu posso ser. Né? Ou se entrega para a bebida, que é uma forma de afogar a dor, né? de preencher o vazio com a bebida. Então, um traço oral na dor, vamos dizer, numa dor extrema, pode sim cair em vícios. Pode sim cair em vícios. Então, você que tem um traço oral, você que está assistindo esse episódio, já passou por uma análise corporal,
você muito provavelmente entendeu do seu analista ou aprendeu com ele que existem momentos em que você precisa acolher o traço oral. Ou seja, uma comida gostosa, um banho quente, um sorvetinho, se for o caso, uma comidinha gostosa, uma massinha, né, para alimentar o teu traço oral. Ou aquele filminho melodramático, aquela leitura. Mulheres gostam bastante disso, né, de livros de romance, Culpa é das Estrelas, né, que vai fazer a pessoa chorar. Isso... Não, vou ter que fazer uma correção. Não vão botar na caixinha só mulheres. Não importa. Pessoas, tá bom. Mas é porque a maioria das pessoas que eu vi que choraram com a Culpa das Estrelas são mulheres. É que eu não assisti, cara. Não... Bom, eu também não. Pra mim não... Não é o meu... Meu negócio é comédia romântica. Ou uma comédia bem podre, assim. Não, mas tudo bem, mas tem comédia romântica que faz chorar. Faz, clique e eu choro. Pois é. Então, você vê? Que eu choro, cara. Então. Que eu choro. Clique pra mim me gera reflexões, é lição de vida. Nossa, muito. Mas é. Mas então, veja assim, como você molda o seu comportamento uma vez que você entende os seus padrões. Você pode quebrar padrões que te prejudicam. Truco. Certo? Certo. E você, aqui, quando você coloca esse ponto, né, da oralidade, por exemplo, eu quando estou com muita saudade do meu pai, né, que sinto falta da presença física dele mesmo, eu vou lá na playlist, boto uma música que eu sei que eu vou me desmanchar, cara, de chorar. E é proposital mesmo, porque eu tô afim de botar pra fora. Eu sei que tá aqui dentro, não consigo botar pra fora, mas quando eu toco a música, dou play. Vou até botar aqui nos comentários com a música. Então, se você me ver algum story colocando essa música, estou com uma saudade lazarenta do meu pai. Mas vou te falar uma outra coisa. Fale, quer me sapear? Olha só. Você falou aqui agora, tem horas que eu estou com muita saudade do meu pai, mas não consigo externar. Por quê? Por quê, Gabriel? A gente falou de transitar entre os traços. Então imagina o seguinte, os seus traços mais racionais, vamos dizer, imagina que tá lá, né, os bonequinhos. Aqui, ó, os artigos. Tô com vontade de chorar, saudade do meu pai. Aí... O artigo tá lá na raiva. Mas aí exatamente, o psicopata, que é um traço racional, o teu esquizoide, o teu rígido, fala assim, não, segura, não é hora de chorar agora. Estão ali operando. Então, por isso que você intencionalmente, entendendo isso, vai chegar no momento do seu dia e falar assim, eu vou apertar o play daquela música porque eu preciso chorar. Eu faço isso. Eu preciso chorar e preciso lembrar um pouco do meu pai, né? E aí veja o seguinte, quando você termina isso, você não saiu melhor disso? Você não se sentiu aliviado? Cara, é mais leve, bem mais leve. É isso. Mas uma coisa que você colocou, a gente usou aqui a parada do joystick, né? Sei que quero, mas que não posso naquele momento. Porque o recorte ali não me permite. Mas na primeira oportunidade que eu posso, tipo, opa, agora é a hora da música. E eu boto a música. É isso aí. Aí esquece, aí é o Rio Nilo, ou melhor, Rio São Francisco, Rio Amazonas, assim, vai, cara. Mas assim, é por um período muito pontual, que seja 5, 10 minutos assim. E, igual você falou, parece que eu bati uma roupa assim, novinha na máquina, lava e seca e pronto. Tô novo de novo. Então, posso afirmar que isso é necessário pro bom funcionamento da minha saúde mental. Com certeza. Do equilíbrio da minha inteligência emocional e por aí vai. Pra me manter sóbrio. Sim. Com certeza. Gosto de saber disso. Sim. Faz total sentido você tomar essas ações que a gente fala de colocar o traço no recurso justamente para que eles te entreguem mais das suas habilidades. Né? Você fique mais, não diria funcional, talvez funcional seria uma falta de uma expressão, mas estar bem consigo mesmo, você produzir mais, você tá mais leve emocionalmente agora que você se entende, você se conhece. Então, sim. Eu acho que uma frase que cabe bem aqui, que é o corpo que cura se liberta. Com certeza. Boa, boa. O corpo, olha só, uma outra coisa importante, agora falar do tapa aí. Análise corporal não serve para te rotular, serve para te libertar. Serve para te libertar, porque é o seguinte, a pessoa que tem o conhecimento da análise corporal e dos traços de caráter não vai ficar rotulando o outro ou fazendo piadinha com o traço do outro.
Existe um lema que é falado no Corpo Explica assim: respeita meu traço. Respeita meu traço, pô. Respeita meu traço. Respeita meu traço. Respeita meu traço. Respeita meu traço. Respeita o meu traço, porque o respeitar o meu traço significa o seguinte: respeita a minha história que está memorizada em mim. Ou seja, existe uma história por trás de tudo isso, que é o meu formato do corpo, né? O que aparece aos seus olhos. Então, respeita a minha história, respeita o meu traço é respeitar a sua história. Ou seja, as suas dores emocionais, existenciais, mas também os seus grandes recursos disponíveis que você talvez ainda não tenha aprendido a acessar, mas que com o conhecimento que a análise corporal traz, te ajuda muito. Eu, por exemplo, já fui, já voltei, já saí de terapia algumas vezes. E não tem problema você reconhecer isso. Porque terapia não é coisa para doido, é coisa para quem quer permanecer forte, quem quer se conhecer, né? Então... inclusive é meio triste quando você recebe alta do terapeuta. Você fica meio, o quê? Não estão em condições ainda. Mas veja o seguinte, se o processo de terapia... Eu acho que é assim, ó. O processo de terapia bem feito tem que ter a intenção de proporcionar autonomia emocional para o paciente. Ele não pode ficar dependente de você eternamente. É igual a relação com pai e mãe. Existe uma coisa que a gente aprende também, que é os pais, e eu sei que alguns aqui vão ficar meio melindrados com essa frase, mas aqui vai. Os pais precisam se tornar desnecessários na vida dos filhos. Os pais precisam se tornar desnecessários na vida dos filhos, porque os filhos são um projeto que vai durar, ou pelo menos deveriam durar 20 e poucos anos, e eles devem tornar-se funcionais o suficiente para seguirem a própria vida e não precisar do seu cuidado para sempre. Jesus! Agora, Gabriel... Agora arrebentei, né? Chuva de tapas. Cara, isso é polêmico. É polêmico. Tem muita gente que não entende... Mas quando você não rompe o cordão umbilical emocionalmente falando, é o que a gente fala da dependência emocional. E aí a gente teria um outro podcast em algum momento para falar... não seja por isso. Só sobre dependência emocional, que é um outro tema que o Corpo Explica, a metodologia da análise corporal, traz luz sobre. Do por que eu, com mais de 30 anos... continuo me sentindo responsável pelos meus pais e, por exemplo, não correr atrás dos meus próprios sonhos. Ou eu me sinto culpado porque quero ter uma vida para mim, ou seja, quero avançar no meu profissional, quero ganhar mais dinheiro, quero achar alguém para me relacionar e constituir família, mas eu sinto que tenho uma responsabilidade com a minha mãe, com meu pai, que não me permite sair dali. O seu corpo explica isso. Cara, isso é muito engraçado, porque vivi isso na fase dos 20 e poucos anos. E escutei de uma amiga, beijo pra essa minha amiga que vai lembrar, sabe que é você, ela sabe que é ela, sobre essa questão de sair de casa realmente, porque tinha a condição, a estrutura física, financeira e mental para sair, e tinha aquela coisa assim, poxa, mas e aí, como é que vai ser, e por que eu vou deixar pra trás, sei que, lá, todo aquele zelo, até que ela falou, saia agora, para você poder viver os seus sonhos, porque no futuro vocês vão se ajudar de novo. Cara, e foi assim, transformador. Então você que tem vontade de sair de casa, não é fácil, é bem caro. Mas se você quer viver essa experiência, sai, acho que todo mundo tem que morar sozinho uma vez na vida, ou dá um rolê, sai fora. Larga da mãe, do pai aí, do pai e da mãe, deixa eles... É necessário. Deixa eles namorarem também sozinhos os dois. Essa é uma descoberta nova também aí, pras mães, pros pais, pra papais e mamães juntos que também, formações diferentes de família. Cara, e foi muito transformador, assim, ter saído, ter deixado os meus pais lá no ambiente deles e tocar minha vida, meus projetos assim de boa. Porque não é que o cordão umbilical ele rompeu. Ele desconecta, mas agora... Então ele rompeu por isso, ele rompeu. É que agora é uma conexão diferente do cordão. Não tem a mesma codependência que tinha antes. Vai, termina. Ele vai me... Não, vai, não. Ele rompeu, mas ele tá conectado de novo, mas de uma maneira diferente, do qual eu consigo respeitar os meus limites com relação a pais e filhos, etc., como
meu pai respeitava muito, minha mãe respeita muito, assim, cada um no seu ambiente e espaço, porque é aquela coisa, tipo, a casa é minha, então você achei que ela fica aqui em cima, nada menos aqui. E a gente consegue respeitar isso numa boa. Como eu também vou na casa dela hoje, e ela fala assim, tá, mas a mãe quer assim. A casa é sua, faz o que você quiser, minha gostosa. Pegando o gancho do que o Thiago falou. Fala que eu mandei bem, pelo amor de Deus. Olá. O que ele falou aqui é o seguinte, vamos sintetizar em uma frase que a gente também aprende. Vínculos fortes, limites claros. Vínculos fortes, limites claros. Ou seja, quando você aprende... Essa é boa. Quando você aprende que você pode funcionar sem um jeito dependente de ser... Porque dependência emocional, gente, não é amor. Dependência emocional é vício emocional. Nossa. E vício emocional precisa ser tratado. A gente não pode ser condizente com isso. Eu sei que para muita gente isso soa como palavras duras, mas é um fato. Então, assim, vínculos fortes, limites claros. Ou seja, eu consigo viver a minha vida sabendo dos seus problemas sem me envolver com os seus problemas. Nossa. E assim, você que está passando por um problema consegue ver eu conquistar as minhas coisas, conquistar a minha vida, sem querer trazer o seu problema para mim. Ou seja, sem levar o teu problema para o outro, para que ele se sinta de alguma maneira com dó de você. Dó é desacreditar do outro. Mas aí tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. E leva isso a vida inteira, e tem traços que são propensos a isso. Os traços oral e masoquista são mais propensos à dependência emocional. Todo traço pode cair num quadro de dependência emocional. Os mais propensos são os traços oral e masoquista. Porque o oral se sente com medo de abandono, então logo ele não quer abandonar o outro. Mas e o outro? E o outro? E o outro? E não olha para si. O masoquista está acostumado a carregar o peso dos outros. O piano é o carregador. Tanto que o formato corporal do masoquista, quando a gente analisa o tronco dele, tem um ombro um pouco mais caído, justamente por conta do peso. Do peso emocional. A expressão dele traz uma energia de peso. Cansado. Uma energia de peso no sentido de estar carregando um fardo mesmo. Então aquele amigo que eu falo assim, nossa, você tá cansado. Tá cansado. Aí. É assim, não necessariamente cansado, porque o masoquista, ele tem muita força de execução. Então não é um traço cansado, mas ele é um traço sobrecarregado. Boa. Ele tem sobrecarga emocional, porque justamente é aquele traço que é mais propenso a carregar problemas dos outros. Ou seja, é o pau pra toda obra e toda obra tem... Sim. Vocês entenderam? Pau pra toda obra e toda hora tem obra. Então assim, o traço masoquista, ele carrega... Ele é muito bom de guardar segredos. Eu sou bom com segredos. Você é bom com segredos? Sou. Eu esqueço de segredos. Inclusive, puf... Então, mas é por isso que você ainda não guardar isso. Não, exato. E eu sou ruim de fofoca, cara. Mas por quê? Não sei, eu sou péssimo de fofoca. Você não traz fofoca, é isso? Não, eu não trago fofoca. Eu descubro as fofocas assim, depois de, sei lá, já tem 6 anos a fofoca. A pessoa, não sei quem, não sei o que. A pessoa olha assim, eu já sabia. Você sabia? Não sabia, não. Sou péssimo de fofoca. Entendi. Só com uma amiga que eu sou bom de fofoca. O resto a gente é ruim. Entendi. Mas aí talvez essa sua amiga seja uma confidente. Sim, é verdade. Então, uma confidente. Então, os segredos dela você vai lembrar e vai guardar. Aí eu não vou falar que é amiga, que senão vão querer... Não importa, né? Mas é isso. Então, assim, no geral, é esse o poder que a análise corporal confere para as pessoas. Confere... Ele extrai de você, ele mostra pra você o poder que existe em você. Ou seja, você é uma pessoa... não, fala pra câmera essa, cara. A análise corporal, ela traz pra você entender o poder que existe em você. Os seus recursos já estão memorizados em você. Basta você saber como acessar eles. Muito bem, gatinho. Isso aí. Nossa, é que a gente devaneou, mas foi bom. Não, hoje foi um ping-pong assim... Hoje foi assim... Frequência altíssima aqui hoje. Foi muito bom. Cara, eu odeio falar essa frase, mas é verdade. Infelizmente,
está chegando ao fim. Que pena. Cara, não parece que passou, sei lá, 10 minutos? Parece que passou 10 minutos, eu precisava de mais uma hora pra falar tudo que eu tenho pra falar aqui. Comente aqui se você quer que Gabriel Lima volte aí. Esse analista corporal sensacional. Ó, cara, olha o naipe. Dá um sorrisão, vai. Eu espero que você tenha gostado. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Você é um cara incrível, assim, que eu tenho paixão, fascínio. Muito obrigado. E toda vez que eu descasco um pouco da sua cebola, da sua camada, assim, que a gente dialoga, troca ideia, fala assim, olha que da hora esse meu amigo. Esse meu projeto do milhão. O milionário na planta. Cara, eu adoro essa frase, quando a gente tá Somos os milionários na planta. Exatamente, cara, exatamente, isso aí. exatamente. E eu acho que a grande frase aqui do dia, né, pra gente fazer pensar, refletir e tudo mais, é que se você não entender os sinais, você não vai entender nada mesmo. Nada, assim, nada real, assim, da sua vida. Gabriel, por favor, como a gente faz pra achar você nas redes sociais, a sua página agora, então, oficialmente lançada aqui? Se você gostou do que assistiu aqui no episódio do Psicotapa hoje, então, para me encontrar nas redes sociais, vá no Instagram e acesse o meu perfil analista.divergente. Lá eu vou trazer muito conteúdo sobre traços de caráter, como eles se comportam no dia a dia, e vou conduzir você, vou te ajudar, te apoiar a se posicionar nas suas relações sem perder o seu coração. Nossa, que chamego, hein? Pois é. Ui, pra cara. que você mantenha, você permaneça inteiro. Quer falar mais alguma coisa? Não, it's your time. O que eu gostaria de dizer, então, para você que assistiu esse episódio, é o seguinte: o seu corpo tem respostas que você ainda não entende, mas estão em você. E o meu trabalho, como analista corporal, é ajudar você a ler essas respostas. É isso que eu faço. Então, analista corporal, eu, no caso, como analista corporal, ajudo pessoas a acessarem os recursos que elas têm e ainda não sabem. E você, que ainda não teve a oportunidade de passar por uma análise corporal, seja comigo ou seja com qualquer outro analista, porque o mercado de análise no Brasil também tem crescido bastante, e a gente trata de... Graças a Deus. A gente trata diversos temas. Permita-se acessar os recursos que você tem, permita-se conhecer os seus traços e entender a história que o seu corpo conta e que você ainda não leu essa história. Então permita-se ler a história que você mesmo tem para contar. Então, é com esse tapa desse lindez maravilhoso, incrível, sensacional que eu admiro. Obrigado. É que eu peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem para geral, se inscrevam na página desse lindezo aqui. Esse amigo maravilhoso, ele tem debatido tapas super legais comigo, seja no café virtual, seja no café presencial, seja nos devaneios da vida que a gente tem. É muito legal. E comente aqui que ele volta com certeza para novos temas pra gente puxar esses ganchinhos, cara. A gente levantou muitas arestas e precisa fechar aí algumas coisas, porque acho que tem tema pra debater, com certeza. Nossa, tem muita coisa. Galera, é isso. Se inscreva no canal. Acessem aqui o perfil do Gabriel e até mais. Beijão, até mais. Se cuida. Beijos. Tchau, tchau. Valeu.